pessoal, então continuando a nossa série sobre operadores, nós vamos falar agora então sobre operadores lógicos, tá bem? Então, os operadores lógicos, existem outros operadores, eu vou pegar aqui o que é essencial para você conhecer e poder desenvolver os códigos que a gente vai trabalhar em aula, tá bom? Então, são três operadores aqui que nós vamos ver. O operador e ou and, o operador ou e o operador não, ok? And, or e not. Tá aqui a representação de cada um deles. O e, ele é representado por dois e comercial, né? Então veja que eles têm que estar juntos, tá bom? O ou vai usar um símbolo que a gente chama de pipe. É uma barrinha em pé. Geralmente ela está no seu teclado aí do lado esquerdo, do lado do shift esquerdo. E o não vai ser aqui uma exclamação, tá? E inclusive faz sentido o símbolo diferente que a gente viu no vídeo passado ser o exclamação igual, né? Então de certa forma é o não igual, né? Mas enfim, o símbolo não é esse cara aqui. Vamos dar uma olhada rapidinho em cada um deles antes de aplicar, tá bom? Então começando aqui pelo operador e. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para você entender do que se trata. Então, imagina que eu tenho uma seguinte questão para decidir. Se eu vou ao cinema ou não, tá bom? Então, para isso, eu coloquei algumas condições para ir ao cinema. Eu tenho que ter dinheiro e ter tempo e tem que ter um filme legal passando. Então, como eu utilizei aqui um operador e, então observa que o e ele vai ser usado para ligar condições ou condicionais. Tá? Então significa que se qualquer um desses ou destas condições falharem e não forem verdade, o e retorna falso. Ou seja, eu só vou no cinema se as três condições que eu coloquei forem verdadeiras. Tenho dinheiro, tenho tempo livre e tem um filme legal. Se qualquer uma delas não tiver, não tem cinema. Por exemplo, não tem dinheiro, não tem cinema. Não tem tempo livre, não tem cinema. Não tem filme legal, não tem cinema, ok? Então o resumo é, o e, ele só é verdadeiro se todas as partes forem verdadeiras. O e ele vai ligar, na realidade, duas condições. Então o lado esquerdo e o lado direito dele tem que ser verdadeiros para que ele retorne verdadeiro. Tá bom? O outro é o operador ou, né? Eu coloquei um outro exemplo aqui para a gente entender o funcionamento dele. Então a situação agora é a seguinte. Imagina que eu preciso trocar uma lâmpada. Essa é a situação. Qual é a condição? Quais são as condições? São, eu preciso ter uma lâmpada igual ou uma lâmpada semelhante. Eu preciso ter as duas para trocar? Não. Eu preciso ter apenas uma delas, ou igual ou semelhante. Isso significa que quando eu uso o ou para ligar condições, né, para montar uma expressão, se uma das partes for verdadeira, pronto, já resolveu, o ou é verdadeiro. Então o ou só vai ser falso se os dois lados, se as duas condições forem falsas, ok? Então, juntando esses dois operadores numa tabela, a gente consegue montar uma tabela chamada tabela verdade. Então, imagina que aqui nós temos duas condições, a condição A e a condição B. Então, dadas as duas condições, quais são as opções que eu tenho? A gente consegue fazer 4 combinações possíveis. As duas são verdadeiras, A é verdadeiro, B é verdadeiro, ou A é verdadeiro, B é falso, A é falso e B é verdadeiro, ou ambas são falsas. Essas são as 4 combinações possíveis para duas condições juntas, tá? Então aqui na primeira coluna, essa que está em azul, né, você tem o uso do operador e o resultado da aplicação do operador para todas as combinações. Então o que a gente percebe aqui? O e só dá resultado verdadeiro quando as duas condições são verdadeiras. Qualquer outra possibilidade, ou seja, apareceu um falso aqui no meio do caminho, o resultado dele é falso. O ou, de certa maneira, é o oposto disso, né?
Se eu tiver pelo menos uma verdadeira, né, uma das condições verdadeira, o old é verdadeiro. Ele só é falso quando as duas condições são falsas. Caso contrário, ele dá verdadeiro. Tá? Então é assim que a gente vai entender esses dois operadores aqui. Para colocar uma situação um pouquinho mais prática, né, de um programa, não falar de cinema, tal, etc., vamos colocar a seguinte situação. Imagina que você está criando um jogo, né, um game, e nesse game tem uma regra, que é a regra de mudança de fase, da fase 1 para a fase 2. Quais são as condições para mudança de fase? Então eu tenho aqui, ó, eu quero passar da fase, né, da fase 1 para a fase 2, por exemplo. Esse é meu objetivo. Quais são as condições? A e B. Conseguir 1000 pontos, essa é a condição A. Condição B, encontrar uma chave especial, que abre o portal para a próxima fase. Agora, olha só. Se eu ligar essas duas condições com um E, o que eu estou dizendo? Que para ir para a próxima fase, eu tenho que atingir as duas condições. Eu só mudo de fase se eu tiver pelo menos 1000 pontos e também eu tenho que ter encontrado a chave dourada. Agora, se eu ligar essas duas condições aqui com ou, o que eu estou dizendo? Que basta conseguir uma dessas duas coisas e eu já estou apto a mudar de fase. Ou eu fiz pelo menos 1000 pontos e aí eu posso mudar de fase, ou então eu encontrei uma chave especial e eu também vou mudar de fase. Então, esse é um exemplo onde a gente aplicaria na prática esses dois operadores. Tá? Para fechar aqui, o operador não. O operador não é muito simples, ele vai inverter uma situação. Então, se o resultado de uma expressão ou uma condicional, uma condição, for verdadeira e eu escrever um não na frente, ele vai trocar. Então, não verdadeiro se torna falso. E se for falso, não falso se torna verdadeiro. Então, é um operador usado para trocar o resultado de uma condição. Esse é o resumo aí dos três operadores, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá digitar isso no VS Code e ver como é que fica na prática. Bom, estou aqui então dentro do VS Code e vamos criar aqui a nossa pasta para esta demonstração. Então, isso aqui na sequência é o nosso vídeo 07. Vamos abrir a pasta aqui e vamos criar um primeiro exemplo. Exemplo 01.java. E nesse primeiro exemplo eu quero fazer com vocês aí uma aplicação do operador E, tá bom? Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa classe, dentro dela o main, e agora vamos usar o print aqui para fazer algumas comparações e usar o E. Então imagina, por exemplo, o seguinte, eu quero saber se 10 é maior, usando inclusive operadores do último vídeo, né, do vídeo anterior. Se o 10 é maior que o 5 e o 8 é maior que o 2. Então, nesse caso aqui, eu tenho o E ligando duas expressões, né? Do lado esquerdo uma expressão, uma condição, do lado direito outra. Veja que eu tenho operadores diferentes, eu tenho operadores relacionais e agora a aplicação do operador lógico. E quando eu tenho esse tipo de situação, o que vai acontecer? Os operadores relacionais, eles são os primeiros a serem avaliados. Então, o Java vai verificar a operação ou a expressão 10 é maior que 5, isso vai dar verdadeiro. Depois ele vai verificar o outro lado da expressão, que é 8 maior que 2, também dá verdadeiro. E aí, finalmente, ele aplica o operador lógico. Então, o lógico sempre vai ficar aqui para o final. Primeiro os relacionais, depois o lógico. Então, como eu tenho o verdadeiro dos dois lados, vamos ver aqui se funciona. A gente espera encontrar verdadeiro na saída, né? E olha lá, realmente foi o que aconteceu. Agora, vamos imaginar que eu tivesse aqui uma expressão falsa do lado direito. Por exemplo, 8 maior que 20. É falso do lado direito, certo? Então, o resultado é
falso. E se eu tiver falso do lado esquerdo, ó, 10 maior que 50, não é verdadeiro, certo? Então nós temos um falso também. E por último, se os dois forem falsos, nós teremos falso também, ok? Então só exemplificando aí. Se nós copiarmos, então, eu ia criar um outro arquivo, mas vamos aproveitar e fazer no mesmo, tá? Vamos duplicar tudo isso aqui, ó, selecionei as linhas, Shift, Alt, seta para baixo, ele duplica o bloco inteiro. Para ajudar a gente na visualização aqui na tela, eu vou colocar uma linhazinha separando, tá bom? E aqui embaixo eu vou trocar todos os operadores Z por operadores OU, tá? Eu vou trocar aqui, ó, por operadores OU. Então vamos ver aqui, ó. Primeira expressão, os dois lados são verdadeiros. Na segunda, eu tenho a direita falso, mas a esquerda é verdadeiro. No outro, é o oposto. O primeiro é falso e a segunda é verdadeiro. E por último, os dois são falsos. Então vamos ver aqui o que acontece nesse caso. Então, ó, veja que o operador OU, então, ele só retorna falso quando ambos os lados são falsos, certo? E por último, vamos aproveitar aqui o mesmo arquivo e vou fazer aqui o exemplo do não, tá? Então aqui eu vou colocar simplesmente, ó, o que acontece se eu colocar não verdadeiro e embaixo eu vou colocar não falso, só para a gente ver isso aqui uma vez em funcionamento. Então olha só, não verdadeiro, resultado falso, e não falso, resultado verdadeiro. Beleza? Com isso a gente fecha aí o conjunto de operadores que foi iniciado no vídeo anterior. A intenção, pessoal, nós precisamos de mais 2 conteúdos apenas. Esses vídeos iniciais aqui foram bem estilo apresentação, né? E aí a gente começa depois desses próximos 2 vídeos a trabalhar exercícios, práticas e aplicações um pouco maiores. Então, por hora, a gente vai ficar por aqui e nos vemos no próximo. Um abraço e até lá!